É um prazer estar aqui com vocês. Pode ficar aí mais um pouquinho, vocês. Estar aqui com vocês nessa manhã. E eu vi minha escala nessa semana agora. E eu celebrei, porque já tem um tempo que eu não vim aqui, né, pastor? E eu sei que Deus já preparou o banquete para você nessa manhã. A mesa já está posta diante de você. E a palavra diz que você vai semear vai colher nessa mesa diante dos teus inimigos. Então aquilo que você veio para receber de Deus, já está tudo pronto. Isso vai somente depender da tua expectativa, meu irmão. E quando a gente está com expectativa no Senhor, sabe que aquilo que não estava dando certo começa a dar certo. Aquilo que não estava funcionando começa a funcionar. E existe uma unção que está sendo liberada nessa manhã para tirar você do lugar de impossibilidades. Diga, essa é uma manhã de milagres. A presença de Deus está mudando tudo na minha vida. Aleluia! Você pode erguer suas mãos. Nós vamos declarar isso mais uma vez. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Nós confiamos, Senhor. Eu confio em Ti. Diga, as minhas fontes. Minhas fontes estão em Ti. Minhas fontes. Minhas fontes estão em Ti. Diga mais uma vez para a circunstância ouvir. Eu confio em Ti. Nós confiamos em Ti. Em Ti. Minhas fontes. Minhas fontes estão em Ti. Nada mudou. Minhas fontes estão em Ti. Pai, nós Te bendizemos pela unção do Teu Espírito, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, porque nós cremos que Tu és o Deus que age pela Tua palavra. Pai, quando nós declaramos essa palavra, o Teu Espírito vem e Ele começa a dar forma, Senhor. E nós cremos nesse poder que está sendo liberado nessa manhã. Nós cremos em mudanças de rotas. Nós cremos, Pai, em pessoas sendo colocadas de volta no Teu propósito. Nós declaramos, aonde há coração aqui, Pai, contrito, inclinado para ouvir e obedecer a Tua palavra, a voz do Teu Espírito irá ao encontro e tudo será transformado, tudo será mudado, porque é o Senhor quem nos alcança nessa manhã. É o Senhor quem nos alcança nessa manhã. É o Senhor quem nos alcança nessa manhã. Ele está nos alcançando nessa manhã. Ele está te alcançando nessa manhã. O Senhor está te alcançando nessa manhã. Aleluia. Você pode ir sentando. Vai sentando no teu lugar. Aleluia. Tem alguns aqui nessa manhã que você precisa se aquietar por dentro. Aquieta a tua alma nessa manhã. A palavra dele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você precisa se aquietar por dentro. Saiba que você é aquele que foi colocado num caminho onde tudo vai funcionar e aonde tudo dá certo. Aleluia. E quando você decide se aquietar por dentro, você começa a receber os comandos do teu Pai. Porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:11: eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos eu tenho ao teu respeito. E são pensamentos de paz. Pensamentos de paz. E uma das palavras paz, do significado, é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar.
E deixa eu te dizer outro significado. Ela é alegria e abundância. Ele é quem sabe que pensamentos tem sobre você. São dias de intensa alegria, dias de intensa paz, dias de intensa satisfação. Aleluia! Sabe que quando você começa a honrar a palavra que é encaminhada para você, a palavra de profecia, deixa eu te dizer, não é somente aquela palavra quando o profeta diz, assim diz o Senhor, mas é o que está escrito ao teu respeito. E Deus diz, eu tenho caminhos de paz para você. Eu tenho caminhos de alegria. Aleluia! Talvez alguns aqui entraram num caminho, em uma situação onde os teus dias estão sendo perturbados. Mas hoje está encerrando esse ciclo de perturbação na tua mente. Ele tem dias de paz. Aleluia! Ele tem dias de alegria. E essa é uma manhã de alegria. Você vai ver que diante dele até a tristeza salta de alegria. Ele tem alegria em abundância. Aleluia. Lá em Salmos 2,4 diz, ri-se aquele que habita nos céus. O teu Pai está rindo e zombando de todos os teus inimigos, de toda situação contrária que se levantou. Pode ser que alguma coisa não estava dando certo, mas Deus está dizendo, ria meu filho, ria minha filha, sorria nessa situação, porque tudo está voltando a funcionar novamente. Comece a rir, assim como teu Pai ri, Ele está no céu rindo agora mesmo. Ele está zombando daquilo que o diabo dizia não deu certo. Mas não é porque não deu certo que vai ter que continuar sem dar. Deus mudou o quadro. Ele mudou o quadro. Se eu fosse você, eu celebrava nessa manhã, porque a estação nova chegou. Aleluia! Aleluia! Faz a tua festa! Faz a tua festa! A estação nova! A estação nova! Há uma nova estação. O Senhor vai dar muitos frutos para o Senhor. Muitos frutos. Porque foi Deus quem recalculou as tuas rotas. Para você ser colocado num lugar onde você iria produzir novamente. Um lugar onde viriam dias de intensa alegria. O diabo dizia, por meio de boca de alguns que se levantaram contra o seu chamado, dizia, ele não produz mais nada. Ele não faz mais nada. A unção foi embora. Mas Deus diz, eu estou derramando óleo fresco sobre a tua vida. Eu trouxe você para um lugar onde o diabo dizia, é impossível. Um lugar da impossibilidade. Deus te tirou de lá daquele lugar, aonde não tinha mais fruto. Mas Deus diz, você vai produzir muitos frutos, filho. Você vai produzir muitos frutos. Muitos frutos. Os frutos. As colheitas estão se levantando. Colheitas sobre os 4 cantos da terra. Tudo que foi semeado sobre esse casal, a tua colheita, o Senhor diz, não será confundido. O teu endereço é certo e Deus sabe onde é. E a sua colheita, meu filho, está chegando em abundância. Chegando em abundância. Chegando em abundância. Chegando. É abundância. É uma nova estação. É uma nova estação. Aleluia. Aleluia. É uma nova estação. Aonde o diabo dizia para você, é impossível. Mas deixa eu te dizer, essa é uma manhã de milagres. E existe uma porta que foi aberta. Essa porta se chama a porta dos céus. E aquilo que o diabo dizia que não está acontecendo, Deus já liberou dos céus sobre você. Aquilo que não estava funcionando vai passar a funcionar. Aleluia. Marisa, como é que eu vou receber isso? É honrando
a palavra que você está recebendo. É começando a seguir as direções daquilo que Deus tem liberado sobre você. Aleluia. Aleluia. Os meninos podem sentar, amém. Obrigada, gente. Vocês são... Vamos aplaudir esse louvor? Glória a Deus. É uma bênção. Equipe de música na igreja, não é? É maravilhoso. Eu lembro quando eu vim para cá, ainda não tinha essa equipe maravilhosa. Os primeiros dias com o pastor Saulo. E glória a Deus que o Senhor tem acrescentado, né, pastor? Eu queria convidar meu esposo para vir para cá. Amém? Vamos aplaudir meu esposo? Obrigada, meu irmão. Deus abençoe. Esse é meu esposo Paulo. E como o pastor Guilherme falou, nós somos lá da Igreja Zona Norte e fazemos parte da equipe de música de lá. Nós lideramos a música de lá, o grupo de música, e ele é o líder da parte instrumental. Aleluia. Fica tranquilo, porque Deus está no controle. Deus só não tem o controle da vida daquele que não se entrega para Ele. Mas a sua vida, Deus tem um controle. Aleluia. Então eu estava falando sobre você honrar a palavra de profecia que vem sobre você. Porque muitas vezes a gente recebe uma inspiração de Deus e a gente começa a agir de acordo com o que as possibilidades estão nos mostrando. De acordo com aquilo que nós podemos fazer naturalmente. De acordo com o que nós acostumamos a fazer no dia a dia, trabalhar, sabe? E esperar que aquele suprimento venha por meio daquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente começa também a se segurar em palavras que muitas vezes a gente chega no médico e o médico diz, ó, faça esse tratamento e talvez isso dê certo. E a gente começa a agir de acordo com aquela palavra que nos foi liberada. Mas antes disso tudo, do nosso dia a dia, nós temos um que nos sustenta. E Ele sustenta todas as coisas, até o universo, por meio da sua palavra. E sabe que quando nós entramos no caminho da salvação, quando você aceita Jesus, a sua vida agora é traçada por uma inspiração profética. Talvez você nem saiba, mas você nasceu para ser um grande ministro do Evangelho. Um grande pastor, profeta, um mestre, né? Uma professora do Rema, uma missionária. Você nasceu com um chamado em Deus. E o seu caminho, quando você aceita Jesus, começa a ser traçado pelo Senhor. Porque você entrou num caminho de salvação. Então hoje, se eu trouxer um título, né, para quem a mídia, para essa mensagem é honrando a palavra de profecia. Porque quando você honra a palavra que é inspirada por Deus, ela começa a te tirar de um lugar de impossibilidades. Aí é onde você vai ver que a medicina chega e diz, olha, não tem mais jeito para você. Você só tem alguns dias de vida. Se você tomar essa medicação, se você fizer esse tratamento, talvez você viva mais 1 ano, mais 2 anos. Você já ouviu pessoas falarem assim? Algumas pessoas que a gente conhece já ouviu esse laudo do médico. E sabe que essa pessoa que não tem Jesus, mas nós temos. Aleluia! Glória a Deus pela presença dele em nós. Ele vivifica o nosso corpo mortal todos os dias. Aleluia! E de repente a gente escuta um laudo médico, um laudo negativo. Mas a palavra de Deus diz que verdadeiramente Jesus tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos completamente sarados. E quando é que eu vou começar a receber do fruto dessa palavra? Quando eu honro essa palavra de profecia. Sabe que a profecia não somente vem por boca de pessoas, mas isso aqui foi profetizado para nós. Então quando você começa a ler essa palavra,
Você vai começar a receber o poder que existe nela. Aí os médicos disseram para você, talvez, olha, só tem mais daqui a 1 ano, você só vai viver daqui a 1 ano. Mas quando você descobre que Ele enviou a sua palavra e nos sarou, e nos livrou do que era mortal, e você começa a viver baseado nessa palavra que você recebeu. Aleluia! E de repente uma porta se fecha, sabe? Mas você começa a entender que você não depende do teu salário, porque a palavra de Deus diz lá em Salmo 23, Ele é o meu pastor e nada me faltará. E eu vou começar a andar, não de acordo com o que eu recebi de notícia ruim, não. Eu vou começar a andar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o meu bom pastor e nada me faltará. E você começa a celebrar aquilo. Sabe, quando você crê na palavra de profecia, você fala. E quando você fala, a palavra de Deus fala lá em Provérbios que vida ou morte estão no poder da tua língua. E cada vez que eu falo, aquilo vai se tornando real na minha vida. E aquela palavra vai traçando o meu caminho para um lugar de paz, um lugar de alegria. Mesmo que eu não esteja vendo nada acontecer, mas eu estou crendo na palavra e eu estou falando essa palavra. E a palavra de Deus diz que vida ou morte estão na minha língua. E se eu bem utilizar dela, eu vou comer do seu fruto. Deixa eu te dizer, talvez você não está vivendo bem nos seus dias, porque você não está utilizando bem a sua língua. Então você deve declarar não o que você está vendo, nem o que você está sentindo, ou o que pessoas estão fazendo contra você. Você deve declarar o que a palavra de Deus fala. E o que ela está dizendo, Ele é o teu bom pastor, Ele é o teu provedor, Ele não deixa nada faltar. Aleluia. E sabe que lá em Gênesis 1, dizia que a terra estava um caos, e ela estava vazia, e havia desordem sobre a terra. Mas a mesma palavra que fala lá em Gênesis 1, que a terra estava sem forma e vazia, estava um caos. Houve destruição sobre a terra, e havia trevas sobre a terra. Sabe que um lugar de trevas é um lugar onde a pessoa vive sem paz? É um lugar de perturbação. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Aleluia. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo habita dentro de você. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis 1, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe que o Espírito Santo, quando ele estava ali pairando sobre a face das águas, ele estava somente aguardando um comando. Sabe que o Espírito Santo que estava ali em Gênesis, e quando Deus disse haja luz, ele trouxe a luz à existência, assim como ele trouxe tudo o que Deus dizia. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. Sabe que ele está aguardando o teu comando para essa situação mudar. Quando você começar a falar, eu quero que seja desse jeito, não é como o diabo diz, é como eu estou dizendo. Na hora que você der o comando, o Espírito Santo vem e começa a mudar tudo. Ele começa a fazer tudo novo outra vez. Aleluia. Ele é o El Shaddai, Ele é o teu Jeová Jireh. Ele é mais que suficiente. Você não precisa, sabe, de uma quantia de dinheiro para que o milagre venha acontecer. Deus não precisa disso. Ele só precisa da tua boca falando certo, para Ele mover o seu espírito e as coisas começarem a mudar novamente. Aleluia. As coisas começarem a mudar. Tudo novo Ele está pronto para fazer. Tudo novo. Marisa, por que Ele não faz? Porque você precisa entrar nessa posição de fé. E Ele começar a trazer tudo novo. Porque a estação, ela já mudou. Sabe que quando a estação muda, você precisa dar um passo e mudar também? Você não vai entrar numa estação de inverno
indo com uma roupa de praia, vai? Não. Se a estação mudou, você tem que mudar também. E muitas vezes a gente está crendo para algo novo. Mas quando você crê para algo novo, eu aprendi do Senhor. E vou compartilhar com você uma chave preciosa. Sabe que Deus trabalha com sementes? Quando você libera semente, aquela semente vai começar a produzir o fruto que você semeou. Se você semear feijão, você vai colher melancia? Não. Não vai colher melancia. E alguns estão recebendo essa palavra, a palavra da fé, amém? Eu creio, por isso eu falo. E sabe que muitas vezes a gente fala, mas parece que não está acontecendo, não é isso? Sabe que Deus começou a falar comigo sobre sementes e confissão? Porque eu posso falar, eu chamo a existência. Mas sabe que eu preciso liberar semente para que a colheita se manifeste de acordo com a semente que eu estou liberando? Porque quando a chuva vier, se houver semente, ela vai começar a produzir o fruto. Mas se não houver semente, o que é que vai acontecer? Vai criar uma poça de água ali, não é assim? Meu irmão, muitas vezes a gente quer colher aquilo que a gente não semeou. E sabe que quando você confessa a palavra, a gente precisa liberar também sementes no reino de Deus. Eu vou te dar um exemplo. A gente cria para um carro. E eu passei algum tempo da minha vida semeando as minhas passagens. Eu chegava na igreja, muitas vezes eu fiz isso. Não foi uma só vez. E eu não morava perto da igreja, eu morava distante. E eu chegava na igreja e eu só estava com o dinheiro da passagem. Eu ia lá e jogava na oferta. Deixa eu te dizer, irmão, uma semente sacrificial, uma semente em comum, vai sempre liberar uma colheita em comum para você. E eu lembro que eu pegava, sabe o que é a expressão raspar o tacho? Eu raspava tudo que eu tinha na conta e jogava dentro da oferta. Eu fiz várias vezes isso. E eu pude desfrutar de milagres financeiros. Eu confessava, mas eu tinha convicção que ia acontecer, porque tinha semente trabalhando ali para mim. Eu não posso crer que a minha poupança vai aumentar. Eu estou falando no natural. Se eu não estou liberando nada, você está entendendo, pastor? Eu não estou depositando nada. Vão transferir um dinheiro? Pode acontecer. Mas eu não posso esperar que a minha poupança ou algo que eu investi dê um resultado se eu não estou investindo nada. Então a semente que você pega é algo que vai te dar a garantia daquilo que você está crendo e confessando como colheita. Deus trabalha com sementes, mas Ele trabalha com confissão de fé. E muitas vezes a gente está confessando, eu creio, Pai, num carro, eu creio nisso, eu creio. Mas você está ativando a tua colheita por meio de sementes? Porque Deus está te ensinando, alguns não gostam de ouvir. Mas Deus nos chama para entrar em um caminho onde você vai prosperar em tudo que você fizer. Aleluia! E sabe o que vai ativar isso? É as tuas sementes. É uma vida de semeadura. Eu semeio e as colheitas estão ali se preparando para vir me alcançar. E eu semeei por algum tempo as passagens. E quando foi um dia, como alguns sabem aqui, o carro novo chegou. E eu não paguei um centavo por ele. Porque todas as vezes eu passava na rua e quando eu via, segue, me persegue, porque eu te possuirei. Segue, me persegue, porque eu te possuirei. Mas haviam sementes que estavam sendo depositadas, você entende? Existiam sementes que estavam trabalhando por mim. Aleluia! E quando é que eu ativava aquela porcentagem para aumentar aquele crédito? Era confessando, segue-me, você vai vir para minhas mãos, eu vou sentar em você, eu vou no carrinho bem confortável, eu vou chegar lá toda refrigerada lá do ar-condicionado. Meu irmão, tem carro novo aqui nessa manhã. Se eu fosse você, eu pegava também. Aleluia! Eu não estava pensando em nada disso, tinha preparado outra coisa. Mas existem coisas que
Nós precisamos ativar novamente em Deus e essa vida de fé. Porque alguns estão crendo, estão esperando, mas o que é que você está fazendo para que essa colheita comece a vir ao teu encontro? O que é que você está fazendo? Porque Deus dá alguns comandos e a gente pensa, não, acho que isso é isso. Às vezes o pastor levanta aqui uma oferta alçada que é de aniversário, não sei. Lá vem o pastor de novo. Aí bota um valor, tá doido, eu vou dar uma oferta dessa. E o Senhor começa a falar, você não está crendo para isso? Então libere isso. Irmãos, a oferta é algo espiritual. E Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. Aleluia. E existem alguns aqui que Deus está te chamando para sair desse quadro aonde as coisas não estavam funcionando. Estava ficando tudo embaraçado. E você está se arrastando, trabalhando com peso, com fardo. Mas o Senhor diz, sai desse lugar pesado. Aleluia. E entre no lugar de descanso. Entre num lugar onde você vai ficar claro as direções do Senhor. Deus está dizendo, eu estou colocando um ponto final aonde só haviam perdas. Existe um caminho de favor para você que está sendo aberto nessa manhã. É o favor de Deus. Aonde alguns estavam fechando a porta para você. Mas Deus diz, filho, fica atento. Abre os teus olhos. Abre os teus ouvidos. Porque eu, Senhor, estou abrindo um caminho aonde você vai ver que a minha boa mão está te conduzindo para você sair desse lugar de humilhação, sair desse lugar aonde não estava dando certo, não estavam ouvindo a tua voz, mas Deus diz, eu estou abrindo novas oportunidades. Novas oportunidades. Aleluia. E quando você começa a honrar aquilo que Deus vem falando aqui no altar mesmo. Muitas vezes eu pegava um voto e eu não tinha aquele valor. Mas eu começava a chamar. Botava o voto lá, eu disse, o dinheiro está vindo para você. Dinheiro venha. Meu irmão, dá comando ao dinheiro. Não fica tímido não. Às vezes parecia uma doida dentro de casa, rindo. Dinheiro está chegando. O dinheiro está chegando. E sabe, parece coisa de doido, né? E eu chamava o dinheiro e de repente vinha metade daquele voto. Daqui a pouco, antes de concluir o dia, chegava a outra metade. E sabe, irmãos, eu estou te falando isso de um voto, mas as outras coisas começaram a ser acrescentadas por causa da obediência. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia. Oh, obrigada, Pai. Lá em 2 Reis 4. Deus tem milagres de multiplicação nessa manhã. Aquilo que é pequeno, não é porque é pequeno que não vai se tornar grande, porque Ele é especialista em pegar coisas pequenas e aumentar. Aumentar. Aleluia. Aumentar. Você que é empreendedor, recebe essa palavra. Ele pega coisas pequenas e faz crescer. Ele faz ser aumentado. Aleluia. Pega essa palavra. Ele faz ser aumentado. A tua estação mudou. Aleluia. 2 Reis 4. Deixa eu botar aqui. Oi? Não. Acho que ele vai... 3, 4, 1. Isso. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Pode continuar. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Então, certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, ela clamou a Eliseu, que era um profeta, dizendo que o marido dela havia morrido. Pode deixar o versículo, por favor?
é chegado o credor para levar os meus filhos, os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Próximo. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então Eliseu perguntou, pode deixar aí que eu vou ler. Eliseu perguntou para ela o que era que ela tinha em casa. Você está entendendo que havia uma situação que uma viúva chegou para o profeta Eliseu e ela disse que o meu esposo, que tivesse dinheiro, ouro, ou aquela moeda da época para pagar, eles pegavam os filhos que aquela pessoa tinha e levavam para servir como escravos. Então o que ela tinha de mais valioso eram os filhos dela. E ela foi clamar aquele profeta. Ela foi pedir a ele um socorro. O que é que eu faço? E ele disse, então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas. Lembra que ela falou que tinha uma botija de azeite? Existe um poder que se chama graça. E essa graça, ela começa a trazer a habilidade para a gente fazer exatamente aquilo que a gente nem sabia fazer. E de repente, essa pessoa tem uma habilidade para construir algo. E aquilo começa a ser aumentado. Né? Talvez você seja uma pessoa assim. Eu conheço pessoas que começaram a trabalhar com algo e nem tinha habilidade para fazer aquilo. Mas existe uma graça que envolve quando você obedece a um comando de Deus. E Deus começa a fazer aumentar. E ele diz, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Diga, vasilhas vazias. Ele pediu vasilhas vazias, porque ele tinha convicção que aquilo que estava sendo liberado era Deus quem ia mandar para ela. Deus quem ia prover. E deixa eu te dizer, sabe que ela não olhou que ela não tinha? Ela não olhou que ela tinha um pouquinho de azeite. Ela recebeu a palavra de comando de um profeta, onde ele disse, ó, pega as vasilhas. Ela nem pensou assim, mas meu Deus, eu vou encher com o que? Ela não pensou nisso não. Ela simplesmente seguiu a inspiração da palavra de profecia. Aleluia. E ela foi pegar as vasilhas. Diga para o teu irmão, traga a vasilha. Traga a vasilha. Aleluia. Pegue aquilo que Deus colocou em tuas mãos, porque isso vai ser aumentado. Você não está nesse lugar em vão. Palavras de vida são liberadas aqui nesse lugar. Palavras de mudança. Às vezes a gente escuta, a estação mudou, a chave virou. Mas a gente precisa se mover de acordo com aquilo que nós estamos recebendo. Você tem que dar um passo de fé e saber que é Deus que vai prover. Aleluia! Saber que é Deus que está se movendo no Espírito. Tem coisas que você não vai conseguir no natural, mas quando Deus libera uma palavra e você pega pelo Espírito e você começa a se mover, rapaz, isso aqui não estava dando certo, mas agora eu vou fazer desse jeito. E você vai recebendo, se movendo com os comandos que Deus começou a traçar para você. E você começa a se posicionar exatamente como Deus está te direcionando. Assim como fez aquela viúva. Ele disse, vai e pega as vasilhas, e não poucas. Não poucas. Ei, quantos aqui trouxeram vasilhas? Porque elas vão ser cheias essa manhã. Aleluia! Eu sei que o que você tem, parece ser pequeno, mas vai ser aumentado. Vai ser aumentado. Continua lá o versículo. Aleluia! Eu vejo portas se abrindo nessa manhã, meu irmão. Eu acho que você não está entendendo. Tem portas se abrindo. Portas estão se abrindo. Aleluia! Esse lugar já está pequeno demais. Existem portas que estão se abrindo nesse lugar. Portas, pastor, que estão se abrindo para essa igreja. O inesperado
está sendo preparado por Deus. O inesperado. Alguns dizem, mas aqui não tem lugar maior do que esse. Pastor, não tem, desiste. Mas Deus diz, o inesperado, filho. Aquilo que alguns não estão acreditando, mas Deus, eu estou te mostrando em visão. E o Senhor diz, o lugar será tão amplo, tão amplo. Vocês já receberam tantas palavras. O lugar será tão amplo. Sei onde é que vai ser. Ele já tem um lugar preparado. O lugar já está preparado. Tudo já está feito. Aleluia. Eu vejo algo amplo. E deixa eu lhe dizer, pastor, vai começar com 3 cultos novamente. 3 cultos. Porque as pessoas que não estão vindo ainda estão aguardando esse lugar se manifestar. E eles eram simpáticos, alegres. Mas a palavra diz no mesmo versículo, eu vejo pelo Espírito, o Espírito da fé, aquele que nós cremos e falamos. Aleluia. E eu vejo aqui pessoas que você estava lá no teu trabalho, movimentando para ver como é que eu vou fazer, Senhor, para suprir isso aqui. Hoje é o dia onde Deus está virando essa chave e te tirando desse lugar de pressão. Existia uma pressão na mente. E alguns estavam aqui até sem dormir. Sabe? Tendo crises de ansiedade, sem saber como resolver aquilo. Mas o Senhor te tira desse lugar. Aleluia. Ele diz, filho, lançando sobre ele, como a palavra de Deus diz, lá em Filipenses 4:6. Lança sobre ele todo o teu cuidado, toda a tua ansiedade. E a paz que excede todo entendimento vai guardar a tua mente e o teu coração. Aleluia. Volta lá no versículo, por favor. Ele mandou lá buscar vasilhas, lembra? E ele diz, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte e a que estiver cheia. Pode passar? Partiu, pois, dele e fechou a porta. O que é que ela fez? Ela partiu e fechou a porta. Da forma que o profeta falou, ela seguiu cada princípio, cada direção. Lembra que ela chegou para o profeta desesperada, porque havia morrido o marido dela, e ela estava recebendo somente os credores, cobrando, porque além dele morrer, além de deixar ela sem nada, ainda deixou ela com dívidas. E a única coisa que ela tinha eram os 2 filhos. Mas ela, quando foi ao profeta, ele disse o quê? O que é que você tem? Ela disse que tinha uma botija de azeite. E ele deu um comando, não foi isso? E o comando foi, vá pegar vasilhas, pegue dos seus vizinhos, de onde tiver. Talvez você precisou pegar algo emprestado, mas deixa eu te dizer, haverá restituição. E este é o ano onde Deus está restituindo aquilo que foi perdido, aquilo que foi tirado de você. E ele disse a ela, e ela seguiu cada comando que o profeta disse. E quando ela foi seguir o comando, agora o que é que eu faço? Ele disse, agora vai para casa. Entra no teu quarto. Pega a palavra que você recebeu. Talvez pessoas não acreditem, mas você vai ser mãe. E muitas vezes, mas isso é impossível. E passava por caminhos de humilhação. Mas você vai ser pai. Mas a medicina dizia, é impossível. Mas ele recebia palavras de profecia. E honrando cada palavra que o Senhor liberava. Seguindo os comandos do Senhor. E se trancou por dentro. Entrou no seu quarto. Trancou a porta. Não é assim? E segurou aquela palavra que Deus disse. Talvez o médico diga, rapaz, não tem mais jeito não para você ser pai. Mas o Senhor disse, eu te darei filhos. Eu te darei filhos.
e você decidiu crer, segurar. É isso que eu estou te dizendo. Segura o que o Senhor está dizendo. Coisas maiores estão sendo liberadas para você. Não é porque não funcionou que não vai funcionar. Vai começar a dar certo. Aleluia! E ela trancou-se no quarto. E ela começou a encher as vasilhas com aquela botija que ela havia em casa. Começou a encher a vasilha. E o azeite foi aumentando. Porque ela foi seguindo a direção do Senhor. Mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu só tenho somente R$100 para começar esse negócio. Talvez Deus te mande fazer picolé. Com R$100. Picolé gourmet. Mas Senhor, R$100 só tenho. Faça picolé. E você começar a trabalhar, a fazer. E muitas vezes você vê, não está tendo nada dentro de casa, mas você está seguindo o comando do Senhor. E aquilo que é pequeno, de repente, começa a ser aumentado. Rapaz, tu já pegasse, começa desse picolé daquela irmã. Menino, é maravilhoso. E vai passando de um para o outro. E de repente você começou a fazer 50 picolés. Mas como foi passando as notícias que o azeite estava sendo multiplicado, as pessoas começaram a procurar. E aquele picolé tem que ser, agora fazer 100. Não é mais 50. Daqui a pouco é 150, 200. E de repente você tem que comprar uma freezer para poder caber mais picolé. Irmão, eu estou te dando um exemplo somente para você entender que Deus, Ele pode fazer coisas grandes com aquilo que é pequeno que você começou a fazer. Aleluia! Este é o ano onde o ciclo dessa igreja está sendo mudado. E aqueles que estão pegando pelo Espírito, você vai começar a desfrutar da visão desse ministério. Eu estou crendo e falando, e as bênçãos estão me alcançando. Estão inundando a minha casa. Para onde eu olho, eu vejo coisas novas, coisas novas. O velho está sendo removido. Aleluia! Deixa eu te dizer. Você que está crendo para móveis novos, pega aquele caco velho que está na tua casa e tira do lugar. Está ocupando o lugar do novo. Tira, joga fora, porque o novo está vindo ao teu encontro, meu irmão. Aleluia! Aquele sofá que sente já tem o formato da tua perna, né? Da tua poupança. Já tem lá o formato, né? Fica assim, aquele buraco. Rapaz, não aceita o que é velho, não. Deus tem coisas novas. Deus tem algo novo. Eu estou te falando isso, não estou menosprezando, porque eu sei que eu já vim desse lugar onde não tinha nada. E eu vejo todos os dias, sempre, o Senhor trazendo coisas novas para a nossa vida. Então não fique achando que eu estou menosprezando. Eu sei, eu vim de um lugar onde a minha mãe teve que morar dentro de um quarto, onde era o lugar onde os porcos ficavam. Minha mãe foi uma viúva de 7 filhos e ainda adotou um, de uma amiga que foi embora e deixou lá na porta dela para ela criar. Eita glória! E ela teve que criar os filhos e uma parte da nossa infância. É só para você entender que Ele ergue o necessitado do pó. Ele tira do lixo e faz sentar ao lado de príncipes. Esse é o seu Deus. Ele começa a fazer aquilo que no normal você não pode. É isso que Ele faz. Ele ergue o necessitado, Ele ergue o necessitado. Ele ergue, Ele tira do lugar onde ninguém quer estar lá e ninguém quer dar a mão. Ele tira desse lugar do pó, do lixo, do nada. E a palavra de Deus diz que Ele faz essa pessoa que era pobre sentar ao lado de príncipes. Sentar ao lado de príncipes. É isso que Deus faz. Eu estou te falando isso porque Deus me tirou desse lugar e Ele pode tirar você também. Você pode ficar de pé. E aquela viúva, ela entrou no quarto, ela se trancou com seus filhos. E a palavra de Deus diz que quanto mais ela derramava aquele azeite, mais o azeite chegava. Quanto mais ela virava o azeite na vasilha, mais aquilo se transbordava, se multiplicava. E Deus está
derramando algo novo sobre a tua vida nessa manhã. Aleluia! E chegou o momento de você desfrutar de coisas, não de você mesmo, mas aonde o Senhor te chamou para esse lugar, aonde você, não é somente pela tua força que você vai fazer, não é mais pela sua força, mas é pelo meu Espírito. Você andou num lugar de obediência, e coisas que não coisas naturais, mas coisas que... E é o Senhor que está se movendo nessa manhã. Ele começou a sair para vir ao teu encontro e dizer para você: filho, esse lugar onde não estava funcionando, onde não estava dando certo, não é mais para você. Não é mais para você. Então Deus te diz: filho, sai desse lugar. Você vai começar a viver dias de intensa satisfação, aonde você vai dizer: rapaz, vale a pena viver para o Senhor. Vale a pena viver para o Senhor. Quantas vezes você recebeu o convite para estar tocando lá fora, mas você disse: não, eu quero estar na casa do meu pai. Você rejeitando, e você sabia que você poderia receber por aquilo. Mas o Senhor disse: filho, permanece. Permanece, porque o azeite está sendo multiplicado. Está sendo aumentado. Parece pouco, mas o Senhor diz: o muito, sobre o muito eu te coloco. Parece pouco, mas sobre o muito o Senhor diz: eu te coloco, filho. Esse é o lugar de fartura. Você vai olhar e você vai ter para emprestar, para dar, para fazer o que você quiser. E você vai dizer: meu Deus, só poderia ter sido Ele que fez isso na minha vida. Aleluia! Aleluia! Só poderia ter sido Deus. Confio em Ti, minhas fontes. Estende a mão para cá, vocês. Oh, rabacaçabramacindereremas. Oh, rabacaçabramamassindereremas. Essa robocoçanarama. Oh, em nome de Jesus. Rabacaçabramamassin. Cura se manifestando sobre o teu corpo, em nome de Jesus. Pastor, pode me ajudar aqui, pastor, por favor. Minhas fontes estão em Ti. Senhor, coloca as mãos sobre ele, por favor. Em nome de Jesus. Cura sobre o seu corpo. Em nome de Jesus. Oh, rabacaçamas. Em nome de Jesus. Em Ti. O que você estava sentindo? Confio em Jesus, livre de toda alergia. Em nome de Jesus. Minhas fontes estão em Ti. Minhas fontes. E eu escolho. E eu escolho a melhor parte. Vamos juntos. Me derramar em Tua presença. E eu escolho. E eu escolho a melhor parte. Eu estava sentindo dor de cabeça forte e passou. A unção de cura está nessa casa. E eu escolho a melhor parte. Me derramar. Obrigada, Senhor. Em Tua presença. E eu escolho a melhor parte. Me derramar em Tua presença. Tens o primeiro lugar, Senhor, Na minha vida, no meu coração, confio em Ti,
Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. eu confio. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. E eu escolho a melhor parte, me derramar em tua presença. Eu escolho a melhor parte, Me derramar em tua presença. Ela estava sentindo dor no ouvido e no estômago. E a dor? Não tá sentindo mais. A unção de Cristo está aí. Eu sei que você está sentindo um incômodo ainda. Mas a unção está operando aí no seu estômago também. Pode voltar para o seu lugar. Vai sumir completamente. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus de obras completas. Ele é Deus de obras completas. Aleluia. Não existe nenhum impedimento para Deus fazer o que o homem disse. Não tem mais jeito. Não vai dar certo. Existe algum impedimento? Não. Você veio buscar aquilo que Deus podia fazer por você. E Deus está indo lá dentro da sua casa. Eu vejo uma perturbação. Alguma coisa estava fora de controle. Mas o Senhor diz: filha, aquieta o teu coração nessa manhã. Não já lançou para Ele? Não vai pegar de volta. O que foi lançado não se pega de volta. O Senhor diz: eu já fui naquele lugar e aquilo que estava fora de ordem, eu estou colocando tudo de volta. Tudo de volta. Tudo de volta. Tudo sob controle. Aleluia. Aonde o diabo estava perturbando, o Senhor diz: toda a perturbação já foi embora. Você vai ter noites tranquilas, completamente curada em nome de Jesus. Completamente curada em nome de Jesus. Curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. minhas Em fontes nome de Jesus. Curada. Em nome de Jesus. Oh, Rabacaçaba. Curada em nome de Jesus. Minhas fontes Em nome de Jesus. Curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Aleluia. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Senhor também. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Obrigada, Senhor. Cura sobre a vida do teu filho. Em nome de Jesus. Não morrerá, mas viverá e contará os feitos do Senhor. Aquilo que era para a morte, o Senhor diz: filho, eu tenho vida nessa manhã. Vida nessa manhã, vida. Aleluia. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Pai. Declare isso: minhas fontes. Minhas fontes estão em ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigada por esse momento, Senhor. Em nome de Jesus.